Meus irmãos, nós vamos começar e nós vamos usar aqui alguns slides. Então eu vou acompanhar vocês aqui o chat pelo celular, tá? Se você tiver qualquer pergunta, anote aí ou faça aí na onde você está para depois você mandar para mim, para que eu possa responder a sua pergunta. O que é o segredo messiânico? É algo que não estava muito visível para todas as pessoas que estavam com Jesus. Messiânico porque vem do Messias, e é isso que nós vamos estudar agora. Eu quero mostrar para os irmãos alguns aspectos da expiação de Jesus, ou seja, da sua morte, que nos mostra como que os evangelhos começaram a tratar deste assunto. Então, eu vou mudar aqui o slide para vocês, tá? O que é o segredo messiânico? Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Messias, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Veja aí que nós temos aí na Bíblia, em Marcos 8, 29 e 30, nós temos aí a primeira referência ao segredo messiânico, que é justamente este, este calar que Jesus advertiu os seus discípulos para que não dissessem tal coisa. A pergunta é: por quê? Qual a razão de esconder isso? Há muitas respostas para essa pergunta, mas é uma resposta que nós precisamos buscar nas Escrituras e tentar compreender por que que Jesus disse isso. Então vamos lá. Eu vou mudar o slide aqui para você. E a pergunta é: por quê? O segredo messiânico é uma designação da teologia para mostrar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como Jesus vai revelando sua morte e ressurreição, bem gradativamente. Jesus não chegou para os discípulos e disse assim: Olha, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. Não foi assim. Ele foi dando indícios para os discípulos, mas para o povo em geral não era lícito falar. Por isso que há no verso anterior que nós lemos, volto aqui, advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa. Por quê? Porque este é o segredo messiânico. Algumas pessoas perguntam assim: mas por que que Jesus estava tentando esconder essas coisas? Aí é isso que eu quero estudar com os amados irmãos. Nós vamos ver aqui que ele esconde dos outros, mas a necessidade da expiação, Jesus tinha que expor para os seus discípulos. Então, pare um pouquinho aqui. Se você é discípulo de Jesus, você anda com Jesus, crê em Jesus, a expiação é clara para você. A morte de Jesus é clara para você. Mas para muitas pessoas ela não é clara. Ela é algo que o apóstolo Paulo usa em 2 aos Coríntios, capítulo 4, dizendo que há um véu que impede as pessoas de enxergarem a glória de Deus. E é justamente este segredo messiânico que nós estamos falando. Então, olhe lá o que diz Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Vamos parar aqui. Nós precisamos compreender
que a morte de Jesus era necessária. Não havia outro caminho para salvar os homens. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então você começa a perceber que o próprio Jesus foi revelando essas coisas já próximo de sua entrega, de sua morte, da sua morte na cruz. E mais isso, ele precisava ser, antes de ser entregue, rejeitado. Parece que ele estava seguindo literalmente Isaías 53. Aquele que foi rejeitado gradativamente pelos homens. Se você olhar a trajetória da vida de Jesus, você vai notar que primeiro ele pregou para todas as pessoas, mas começou a fazer discípulos. Muitos não entendiam as parábolas que Jesus contava e as coisas que Jesus dizia. Ele não falava como os escribas, mas falava com autoridade. Mas aos seus discípulos, ele começou a estreitar mais o ensino e a palavra de Deus. E nós entendemos, queridos, que a expiação, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, essa é uma palavra difícil de tradução. Nós usamos ela para traduzir uma palavra do hebraico que significa cobertura. A expiação era o ato do sumo sacerdote levar até o Santo dos Santos o sangue do cordeiro e cobrir o propiciatório. Essa palavra expiação, ela tem a ideia de alguém fez um sacrifício por nós. Alguém levou a ira de Deus por nós. E é isso que significa a morte de Cristo. Muitas pessoas às vezes acham a morte de Cristo um fator, como que eu posso dizer para vocês, simplesmente um ato de amor, um exemplo. Não, não. A morte de Cristo foi algo que Deus aceitou no lugar do pecador, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso que expiar os pecados era necessário fazer no propiciatório. A palavra propiciatório na Bíblia é uma palavra hebraica que significa ilasterium. Terium é local. Ilas, misericórdia, o local da misericórdia de Deus. Foi ali que a misericórdia de Deus se manifesta para perdoar pecadores e pecadoras. E nesse sentido, meus amados irmãos, nós podemos atentar para que nós possamos compreender o Evangelho. O Evangelho é a expiação de Cristo por nós. Vamos ver mais um texto aqui da palavra de Deus. E eu quero dar alguns indícios da expiação nos evangelhos, para você começar a compreender este segredo messiânico que estava na expiação. Primeiro, Mateus capítulo 20, verso 28, o Senhor Jesus diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu coloquei a palavra litron aqui, você pode ver aí no seu celular ou no seu computador, que significa libertação. Jesus não veio para tentar
salvar. Ele veio para servir e dar a sua vida em libertação por muitos. Veja que não são por todos, porque nós sabemos que muitos não crerão, mas todos os que creram receberão a libertação dos seus pecados, a libertação da sua vida. Por isso que nós cremos que os indícios da expiação nos evangelhos nos mostram essa grande libertação de Deus por nós. Vamos olhar agora Mateus capítulo 12, verso de número 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí nós perguntamos, para quê? A palavra de Deus nos ensina que ele veio resgatar, ele veio libertar, ele veio litron por muitos. Ele veio salvar pessoas. Ele desceu da sua glória para ser como nós. E aí nós chamamos esse estado de humilhação de Cristo. Por isso que a Páscoa é tão importante, irmãos. Por isso que a Páscoa é mais importante do que o Natal. O Natal é a vinda do Salvador. A Páscoa é a tarefa do Salvador. É aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Por isso, meus irmãos, que esses indícios dos evangelhos nos mostram que Cristo veio para servir e dar a sua vida em libertação, em resgate de muitos. E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, para nós entendermos um pouco do que Jesus está dizendo, nós devemos de lembrar que o profeta Jonas estava se recusando a pregar em Nínive. Mas Deus lhe deu uma lição que lá no ventre do peixe ele pôde sair e pregar e salvar a grande cidade de Nínive. E essa é a nossa tarefa hoje, né? Jesus já veio, nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque todos os sacrifícios já foram feitos. Mas Jesus fez o único sacrifício que Deus aceitou. E por isso, assim como ele esteve no coração da terra, nós podemos ser salvos. Eu vou adiantar aqui para você. Vamos ver. Agora eu quero entrar na centralidade da cruz nas Escrituras. Eu quero que você veja que a Bíblia está em volta da cruz. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento aponta para a cruz. Tudo o que aconteceu depois da cruz nos leva à mesma cruz. Lucas capítulo 22, versículos de número 37 diz assim: Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Veja bem que o próprio Jesus está dizendo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. O que está escrito? Ele cita aqui os Salmos dizendo que ele foi contado com os malfeitores. E aí eu quero dizer que ele está apenas citando uma parte do Antigo Testamento, mas nós sabemos que todos os tipos no Velho Testamento apontavam para Cristo. Jó sofreu, mas Jesus sofreu muito mais do que Jó. Abraão foi um homem de fé? Foi, mas Jesus foi o homem de fé. Nós podemos ver o sacrifício do Velho Testamento que simbolizava o sacrifício do Novo Testamento. Jesus
era tão bom, e aliás ele era Deus em forma de homem, mas ele era tão bom, mas as pessoas o contaram como malfeitor, como alguém que fazia o mal para os outros. Que essa foi a sentença de Jesus. Pilatos disse assim: eu não vejo nele mal nenhum. Vocês querem que eu solte Barrabás ou a Cristo? E eles disseram a Barrabás. E Jesus foi levado à cruz. Importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ainda em Lucas capítulo 12, versos 50, Jesus falando aos discípulos, ele disse assim: eu tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Quanto me angustio até que o mesmo se realize. Algumas pessoas pensam que a cruz foi algo, não foi algo muito difícil para Jesus. Não, não, não. O texto nos diz que ele tinha um batismo e quanto me angustio, ele estava angustiado por causa desse batismo. E aí eu quero tecer aqui algumas coisas para você. Às vezes nós olhamos para a cruz e nós banalizamos a cruz. Meus queridos, nós devemos de ter aquela atitude do hino que diz: eu quero estar ao pé da cruz. Que tão rica a fonte. É na cruz que nós nos vemos. Quem deveria de morrer não foi o nosso Senhor, mas cada um de nós. Mas nós devemos de estar aqui gratos pela cruz. E Jesus aqui, ele está dizendo, eu me angustio até que o mesmo se realize. Por quê? Porque o peso dos pecados sobre ele foi algo inominável. Um professor nosso, no seminário, disse que na hora da crucificação de Cristo, os céus ficaram escuros para que ninguém visse o horror da ira de Deus caindo sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas dores, pelas suas chagas, nós fomos curados. Por isso, olha o que diz aí Lucas 24, de 25 a 26, e depois os versos 44 a 47. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso significa, queridos, que Jesus, caminhando com aqueles discípulos de Emaús, eles ainda não tinham compreendido a ressurreição, eles não tinham entendido nem a cruz. Porque a cruz, ela tira a alegria de muita gente. A cruz, tem gente que quer pular da sexta-feira já para o domingo de Ramos. Não, 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 o domingo de Ramos não, o domingo da ressurreição. Por quê? Porque acha que a cruz é muito feia, eu não gosto de encarar a cruz. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus estava lá caminhando com aqueles discípulos e ele estava justamente tentando mostrar todas as coisas. Eu quero ler para vocês agora os versos 44 ao 47. A seguir, Jesus lhes disse para aqueles discípulos de Emaús: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu li até o 48. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que o segredo messiânico só foi revelado e os olhos deles começaram a se abrir e eles começaram a anunciar essa mensagem para todos os cantos, que Jesus havia ressuscitado, mas ele pagou os pecados dos homens, de todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, eu quero destacar agora com vocês aqui algumas doutrinas da expiação e por que a expiação era necessária. Tudo o que aconteceu com Cristo estava dentro da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a doutrina da expiação estava na plena vontade de Deus. Eu quero ler aqui para você Isaías, capítulo 53, verso de número 10. Isaías 53, 10. Diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará. Parece que desconectou aqui. E prolongará nas suas mãos. Os irmãos estão me ouvindo? Por favor, me avisem. Parece que restabeleceu. Voltando aqui. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quer dizer, tudo o que aconteceu com Cristo estava dentro da vontade do Senhor, que prosperou nas mãos do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos crer que o Evangelho é a nossa razão da nossa vida. Eu quero ler para vocês ainda Lucas, capítulo de número 2, verso 10, que diz assim: o anjo, quando esteve apresentando a Cristo lá para os pais de Jesus, ele diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Meus irmãos, nós nunca podemos dissociar o Natal da Páscoa. Porque o Natal, ele só é Natal porque a Páscoa consumou a obra do Senhor. Por isso que João 3,16, eu tenho certeza que você sabe, decor, e decor significa de coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu o seu único Filho. Então você pode crer que Jesus veio para lhe salvar, para tornar possível a sua ida até a presença de Deus. Agora mesmo você pode se achegar a Deus graças a esse segredo messiânico que agora foi revelado. Eu quero ver aqui agora, a expiação era necessária. Tudo o que aconteceu com Cristo estava na vontade de Deus. Olha o que diz Gálatas 1:4. Está aqui. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Há duas coisas neste verso que eu quero destacar. A primeira é: ele veio
para se entregar pelos nossos pecados. Mas por que isso? Era a exigência de Deus para salvar pecadores. Por isso que toda a nossa salvação está nele, não está na igreja, não está na nossa maneira de agir, não está na nossa forma de viver, mas está em Cristo. É pela graça de Jesus que nós somos salvos. Mas isso teve uma função. O texto diz para nos desarraigar deste mundo perverso. É tirar você com raiz e tudo. Tirar você desse mundo e fazer uma nova criatura. Por isso que se alguém não é nova criatura, ainda não crê no Evangelho. Você já mudou? Você já foi transformado? Este segredo messiânico está sendo pregado a você agora, justamente para que você creia no Evangelho, para que você confie em Deus e confie em Cristo Jesus. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É amor, irmão. Esse é o amor de Deus por nós, para nos tirar deste mundo perverso. Eu sei que existe um ser dentro de mim que ainda ama o pecado, mas eu sei que há um novo ser no meu coração que ama a Deus e que não quer mais saber das coisas. Por isso, quanto mais eu cresço na graça de Jesus, mais eu vou sendo desarraigado deste mundo perverso. O dia em que nós morrermos, nós vamos ser transformados nessa nova criatura. Coisas velhas de vez passarão. Tudo se fará novo. Mas você pode experimentar isso aí aonde você está. Você pode crer no Evangelho e entregar a sua vida ao Senhor. E deixar Deus comandar o seu coração. Eu quero seguir aqui em frente. Quero mostrar mais uma coisa para você, para a gente ir terminando o nosso estudo. Deus ordenou a expiação. Romanos capítulo 3, verso 26 diz assim: E foi a justiça de Deus que exigiu que esse meio fosse de tal natureza que satisfizesse as exigências da lei, para que Deus fosse justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja bem por que Jesus morreu na cruz. Deus ordenou que ele cumprisse toda a lei. Se ele cumpriu toda a lei não pode mais nos condenar. Romanos 8, 1, ela nos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por isso, você pode crer que a justiça de Deus transformou cada um de nós pela fé daquele que tem fé em Jesus. Mas veja bem, Deus precisava ser justo. Ele não podia passar a mão nos seus pecados e dizer assim: não tem problema, eu vou perdoar você. Não, ele castigou os nossos pecados em Cristo Jesus. E ele foi justo, mas ao mesmo tempo ele é o juiz que justifica aquele que tem fé em Jesus. Eu acho que cabe aqui a ilustração de lembrar os irmãos de que na Páscoa, para o povo de Israel ser salvo da ira de Deus que veio sobre toda a terra do Egito, sobre todos os primogênitos, era necessário que o sangue estivesse nos umbrais das portas. Hoje nós não precisamos mais do sangue na nossa porta. Nós não precisamos mais de amuleto nenhum. O que nós precisamos é o sangue de Jesus cobrindo cada um de nós. A gente só pode fazer isso pela fé. Não existe ritual, é você e Deus.
Não existe nenhuma outra maneira de você ser salvo. Desculpe, mas muitas pessoas nesse mundo estão tentando se salvar sem Cristo. Se você olhar para as religiões, cada uma diz que você precisa fazer muitas coisas para ser salvo. E até evangélicos às vezes pregam como se Deus estivesse apenas olhando eles se arrepender. Não. Jesus já fez tudo. A única coisa que Deus pede a você é creia no Evangelho, para que ele seja justo sobre a sua vida e justificador daquele que tem fé no sangue do Cordeiro. Eu quero ler mais um pouco aqui para você e quero dizer que Deus ordenou essa expiação, essa cobertura, como estamos falando. Ele diz em Romanos 3, 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como local de misericórdia, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 24 e 25. Esse texto é tão rico, queridos, que eu quero apenas dizer a você o seguinte: nós somos justificados por causa da expiação de Cristo, gratuitamente, pela sua graça. Mediante, qual foi o meio que Deus usou? A redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção, essa libertação é a mesma palavra que nós já vimos. Deus propôs no seu sangue. Veja bem, lá no Antigo Testamento, o israelita tinha que ficar com as mãos levantadas para o altar. Ele não via o que estava acontecendo lá dentro, mas ele cria que o sangue de um cordeiro estava cobrindo o propiciatório. E nós cremos que quando Jesus morreu lá no passado, ele cobriu todo o propiciatório de uma vez por todas. E quando ele fez essa cobertura, nós temos aquilo que o Salmo de número 32 nos diz. Eu quero ler para você aqui, Salmo de número 32. Olha o que o rei Davi nos mostra no verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aqueles que estão debaixo de Cristo, Deus não pode condená-los, porque Jesus pagou os pecados dele. Algumas pessoas ficam, às vezes, aí confusas e dizendo assim, mas espera um pouquinho, é injusto. Eu sei. Mas Deus propôs assim. E você precisa aceitar isso pela fé, porque ele fez isso para manifestar a sua justiça, porque por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos antes de Cristo. Aqueles irmãos que estavam lá no Velho Testamento, eles foram salvos pela expiação de Cristo. Aquilo apenas apontava eles pela fé no Messias que haveria de vir. E este segredo messiânico agora se faz claro para todos nós. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando e eu quero terminar com o amor e a justiça de Deus. Justo como um juiz. Êxodo 34, 7 nos diz, queridos, eu vou ler para os irmãos, Êxodo 34, 7. Que o Senhor que guarda a misericórdia
em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ele é um juiz que no dia do juízo final ninguém vai escapar. Mas todos aqueles que estão debaixo do sangue de seu Filho, ele será justo, mas ele será também justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Eu quero ler para você aí, eu já li João 3,16, eu quero ler agora Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero perguntar a você, você já entendeu o que é a Santa Ceia? O que é a morte de Jesus? Ele provou o seu amor para conosco. Jesus morreu por nós. E aí eu coloquei um verso aí de Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu o seu corpo por cada um de nós. Eu espero que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E nesse momento em que nós estamos separados, você possa crer no Evangelho. Você possa buscar a Deus e este segredo que antes era oculto, até mesmo para os discípulos e não era para anunciar, agora nós devemos de anunciar para o mundo inteiro, para que todos saibam que a ira de Deus foi aplacada sobre aqueles que estão em Cristo. Se você ainda não está em Cristo, você precisa crer no Evangelho. Você precisa estar debaixo do sangue de Cristo. Ele ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos saber que ele era de fato o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor proteja a sua casa, e mesmo que venha acontecer qualquer coisa, confie no Senhor. Esteja debaixo do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou voltar aqui, irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E que a paz de Cristo esteja sobre todos. Eu vi aqui alguns irmãos, a Marlene entrou. Que bom. Depois desse vídeo, se alguém perdeu alguma parte, ele vai estar disponível na internet, no canal. Vou também pôr no Facebook, para que os irmãos possam acompanhar aí, os que são inscritos, tá bom? Irmãos, vamos orar. Vamos orar pelos nossos enfermos. Vamos orar pelos que estão de luto. Vamos orar pelos médicos. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes e que estão se recuperando. Nós saudamos a todos os irmãos na graça e na paz de Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós queremos buscar ao Senhor nesta hora e neste culto nós queremos glorificar o teu nome. Ainda nós estamos, ó Deus, tentando compreender o que está acontecendo. Os nossos irmãos têm sofrido por não poder sair, por não poder andar livremente nas ruas. Mas nós sabemos que o Senhor pode deter este vírus. Nós pedimos isso. Nós pedimos pelos nossos líderes, ó Deus. Dê discernimento a eles. Dê um coração, ó Deus, que se volte para ti também. Eu te peço também pelos médicos, pelos enfermeiros que estão nos hospitais do mundo inteiro, lutando pela vida de muitos. Ó Deus, abençoa eles,
abençoa as suas casas também. E nós pedimos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo e estão enlutados, estão enfermos. Nós pedimos que a tua mão esteja sobre todos, ó Deus, dando orientação e dando vida e falando ao coração também. Eu sei que o Senhor sempre faz. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, na morte daquele que não crê. Mas, Senhor, nós pedimos, fala a nossa geração. Abençoa o nosso povo e alicerça a nossa fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem firmes e que a paz do Senhor esteja sobre todos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar ainda em aberto. Você pode mandar aí, viu? Mande a sua pergunta